Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a esqueletização no processo de triangulação. Bom, quando a gente quer fazer uma triangulação em cima de curvas de nível, então por exemplo, eu peguei curvas de nível de um mapa topográfico, eu quero gerar um modelo digital de elevação. Okay? Tem três formas da gente tratar esse processo. Primeiro, a gente pegar as linhas da curva de nível e considerar os vértices dessa curva de nível com pontos aleatórios coletados em campo e aplicar a triangulação. Okay? Já a segunda forma seria tratar todas as linhas das curvas de nível como linhas de restrição e aplicar a triangulação. E a terceira opção é a junção da primeira e da segunda abordagem mais o processo de esqueletização. Então, pessoal, a primeira abordagem aqui, que é pegar os vértices das curvas de nível e aplicar a triangulação, ela não é tão eficiente, porque ela vai gerar alguns efeitos indesejados que a gente chama de triângulos planos ou triângulos flat, né? É muito normal quando você pega e aplica um TIM num software de SIG, num ArcGIS, num QGIS, ele dá esse efeito aqui. O que seria esse efeito? Por exemplo, eu destaquei aqui duas curvas de nível, uma fechada no alto de um morro e uma aqui no meio aqui de uma montanha. No alto do morro aqui fica fácil entender porque todos os vértices da curva de nível têm a mesma cota. O que ele vai fazer? Vai fazer triangulação aqui com os pontos de mesma cota. Então, vai gerar aqui um triângulo plano. Okay? E vai ficar essa superfície toda plana aí, como um plano horizontal aí no terreno. Já esse outro exemplo aqui que eu estou mostrando, eu tenho uma curva de nível aqui, que ela faz essa volta, e nessa volta aqui que eu vou chamar a atenção para vocês. Ele vai pegar aqui os vértices dessa curva de nível e vai fazer a triangulação. Vai acontecer aqui que nessas áreas aqui onde tem essas curvas, ele vai usar os pontos da mesma curva de nível para fazer a triangulação. Então vai também ficar uma superfície plana. Então são esses casos indesejáveis. Essa área aqui é um triângulo plano que foi gerado, aqui mais um. Então tem essa desvantagem, esse processo. A segunda abordagem aqui é utilizar a curva de nível como linha de restrição. Bom, esse método é bastante utilizado, mas o processamento dele é um pouquinho menos eficiente. Você vai usar essa linha de restrição sendo a própria curva de nível, né? E os vértices dela vão ser os lados aqui da triangulação. Nunca você vai ter um lado da triangulação cortando uma curva de nível, já que você está usando ela como restrição. Okay? Costuma também acontecer o mesmo caso de triângulos planos aqui também nesse processo. Mesmo tendo a restrição, vai acontecer isso aí. E a terceira abordagem aqui é a junção da primeira com a segunda, mais o processo de esqueletização. Bom, para evitar aqui os problemas que a gente mostrou aí nas primeiras abordagens, a gente vai adicionar mais pontos. Então, esses pontos adicionais a gente obtém através das linhas de esqueleto dessas curvas de nível. Okay? Então, a gente vai pegar os pontos das curvas de nível, mais esses pontos obtidos na linha de esqueleto e fazer uma triangulação posteriormente. Essa esqueletização, esse processo aí, ele utiliza do diagrama de Voronoi, também chamado de polígono de Thiessen. A triangulação de Delanoë e o diagrama de Voronoi, eles têm relação dual, ou seja, você pode construir um a partir do outro. Então, vou pegar a forma mais fácil aqui de construir, que seria você ter a triangulação e você achar aqui o diagrama de Voronoi ou polígono de Thiessen. Então, começando aqui de baixo da figura D, eu vou ter uma triangulação, tem os pontos amostrais, e o que eu faço aqui para gerar o diagrama de Voronoi? Cada lado aqui da triangulação, eu vou pegar o ponto central dele e traçar uma mediatriz. Então, com esse conjunto de mediatriz aí, eu vou formar esses polígonos de Voronoi, ok? Então, você vê aqui,
Pegou esse lado aqui, traçou a mediatriz, esse outro lado traçou a mediatriz e esse. Onde eles encontraram aqui, ó, vai fazer essa parte aí. Fazendo a junção desses caras todos, você constrói o polígono de Thyssen. Então, você vai ter aqui um polígono onde você vai ter um ponto amostral dentro dele. E se você quiser sair do diagrama de Voronoi para triangulação, também dá. Você pega aqui o diagrama de Voronoi, ok? A partir aqui dos lados dele, do diagrama de Voronoi, você vai traçar também as mediatrizes. Eles vão bater aqui, ó, com os pontos, ok? Então, por exemplo, peguei esse lado aqui, tracei a mediatriz, ó, já vai coincidir ligando aqui os dois pontos. E vou fazendo isso para todos os outros, eu vou conseguir. Bom, então como que é o processo de esqueletização na prática, né? Você vai ter aqui o vértice de uma curva de nível, que eu estou mostrando aqui. Depois você vai aplicar aqui a triangulação, gerar o diagrama de Voronoi em cima, e você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter esse diagrama de Voronoi aqui, ok? O que vai ser o esqueleto aqui nesse diagrama de Voronoi? Vai ser essas linhas aqui, ó, de adjacência entre cada polígono de Thyssen. Então, esses caras aqui que são os esqueletos, a gente vai usar para gerar pontos nele, e esses pontos a gente utilizar na triangulação. Então, a partir dos esqueletos, eu peguei aqui os vértices desses polígonos aqui de Thyssen, onde está nesses esqueletos, e eu vou utilizar isso aqui como novos pontos dentro da minha triangulação. Exemplo aqui, ó, eu tinha as curvas de nível em preto, e esse mais cinza aqui seriam os esqueletos gerados. Okay? Aqui, por exemplo, a curva de nível, a curva 20, curva 30, aqui vou ter aqui um esqueleto, e eu vou ter esses pontos aqui. Esses pontos eu vou fazer interpolação entre uma curva e outra para mim obter esses valores aqui de altitude, né? Tendo esses valores de altitude com os valores aqui das curvas de nível, você faz a triangulação, que vai ser bem mais eficiente. Então aqui, ó, um exemplo, tem uma triangulação normal usando sua curva de nível. Você pode ver aqui, ó, que nessa parte, como está em perspectiva, essa parte aqui vai ser um triângulo plano, ok? Está usando aqui os pontos da mesma curva de nível para gerar triângulos. Já com o processo de esqueletização, você vê que fica bem mais representado aqui o relevo, ok? Fica bem mais detalhado aqui, sem esses efeitos indesejados aí, que a gente não vai encontrar isso naturalmente no terreno. Muito difícil ter isso. Então, pessoal, esse é o processo da esqueletização, que é muito eficiente no processo da triangulação.